Então os falsos profetas vão profetizar coisas ao contrário do que está escrito na palavra de Deus. Não é choro, não é emoção, não é sentir no coração o parâmetro para você ver se é um sonho de Deus, se é a palavra de Deus ou não. É você conhecer a palavra de Deus. Porque pessoas vão chorar, pessoas vão se emocionar, mas será que vai ser palavra de Deus? Vamos ver se está em concordância com o sonho de Daniel. Qualquer sonho, seja meu sonho, seja sonho que outras pessoas falarem, qualquer sonho que você ouvir, esse sonho vai ter que ter concordância de uma maneira ou outra com os sonhos do profeta Daniel. Com o sonho, né? Ele teve 4 visões e dessas 4, uma foi através de sonho. Vai ter que ter concordância com as visões. Vai ter que ter concordância com as visões de Zacarias. Mas como é que você vai saber se tem concordância ou não? Você tem que saber quantas visões Zacarias teve. Ah, ele teve 8. E qual é a finalidade das visões? Qual é o propósito dela? É preciso estudar. É preciso entender. O inimigo estuda a profecia e estuda os tempos. O inimigo sabe que vai acontecer. As pessoas não pensam. O inimigo é astuto. O inimigo é muito astuto. Quando você está estudando profecias de Apocalipse com Daniel, Zacarias, o inimigo já está com as contas todas feitas. O diabo já sabe de tudo. Pensa, o diabo não tem Espírito Santo, então ele não vai entender as profecias. Tudo bem, vai pensando assim, continua pensando assim. Quando o inimigo levanta um falso profeta, e um falso profeta poderoso, sempre essa pessoa que está sendo usada pelo inimigo, ela vai falar uma profecia, dá pra gente saber pela palavra de Deus que vai acontecer. Vai falar profecias que vão acontecer primeiro, para que o povo dê crédito a essa pessoa. Aí então ele vai profetizar mentira. Ele não vai vir profetizar mentira logo de cara. Isso eu estou falando de um falso profeta reconhecido. Não vai profetizar mentira logo de cara, senão ninguém vai acreditar. Eu já tive sonhos que quando eu acordei, eram sonhos que envolvia nações, que envolvia pessoas, envolvia coisas proféticas. Eu disse, esse sonho não é de Deus. Quer dizer, esse sonho é de Deus, mas ele não está em concordância com a palavra de Deus. Eu jamais vou anunciar um sonho desse, ainda que esse sonho seja bonito. Você acha que Deus não vai pôr a gente à prova? Se Deus sabe que Ele vai dar sonhos pra gente, se Ele sabe que esses sonhos vai ser para edificar a vida das pessoas, não vai ser só visão de paz, não vai ser só arrebatamento secreto. Se Deus sabe que vai dar esses sonhos, Ele vai pôr a gente à prova. A gente vai ter sonhos que vai ter até um final feliz, mas não está de conformidade com o que a palavra de Deus fala. Então, esse daí é um sonho que não é palavra de Deus. O Senhor deu esse sonho, eu sonhei, mas esse sonho é para me pôr à prova. Esse sonho não é palavra de Deus. Tem sonhos que a gente vai ficar confuso. Vem de Deus ou não? A gente vai ter que buscar o Senhor. E buscar Ele e ter paciência para esperar Ele responder. E enquanto a gente espera, porque Deus às vezes não responde na hora, porque Ele vai pôr a nossa paciência à prova, enquanto isso acontece, nós vamos ter que estudar a palavra de Deus. Os falsos profetas tinham sonhos e tinham visões. Deus não negava que eles tinham sonhos e visões. E eles falavam para o povo. Só que não eram de Deus. Só que, peraí, Deus não tem controle? Deus poderia evitar que esses sonhos chegassem na mente das pessoas, desses falsos profetas. Mas Deus não evitou. Porque esse falso profeta não seria falso profeta se ele tivesse estudado a palavra de Deus. Se ele tivesse estado no concílio de Deus. Eu expliquei isso no vídeo passado. Se eu tenho um sonho, que é claro, Deus ele pode evitar que eu tenha esse sonho. Mas ele não, ele mesmo pode dar esse sonho para mim. E esse sonho vai contradizer as Escrituras, eu não vou anunciar isso. Se eu anunciar, é porque eu não estudei a palavra de Deus, porque está ao contrário da palavra de Deus. Mas Deus deixa isso acontecer para limpar a sujeira do meio do povo. Todos aqueles que crerem nos falsos profetas e desprezarem a palavra de Deus, porque Deus não é injusto. Vai ter falsos profetas, vai ter sonhos que não são de Deus, visões que não são de Deus, mas ao mesmo tempo vai ter profetas de Deus, que têm sonhos e visões de Deus, e vai ter a palavra da verdade, a palavra fiel. Deus disse, você tem um sonho? Conta o sonho. Pode contar para o seu próximo. Tem a minha palavra? Fale fielmente a minha palavra. Eu li isso no estudo passado. Deus relacionou. Você tem um sonho? Fala o sonho para o seu próximo. Fala, você tem minha palavra? Fala fielmente a minha palavra. O sonho tem que ser relacionado à palavra de Deus. Então vai existir os falsos profetas, mas vai existir os profetas de Deus.
Vai haver uma guerra espiritual. E o mundo vai ficar confuso. As pessoas que não estudam a palavra de Deus vão ficar confusas. Eu vou contar uma experiência que eu tive com o Senhor. Uma experiência que me deixou uma semana alucinado. Eu não entendi isso a princípio, mas depois eu fui entender. Eu já contei isso para alguns irmãos, mas muitos não sabem disso. Mais ou menos 7 anos, mais ou menos, eu congregava numa igreja, Assembleia de Deus. Eu não estudava a palavra de Deus. Tinha estudo bíblico, mas nem tudo era a palavra de Deus. Eu era do grupo de louvor, eu tocava, eu cantava, eu passava horas ensaiando, mas eu não estudava muito a palavra de Deus. Só que eu era interessado pela palavra de Deus. Deus sabia que eu era interessado, eu fazia perguntas. Aliás, eu fazia perguntas para os pastores, eles não me respondiam. Eu ficava confuso. Ou seja, eu estava no meio desse movimento, né? É um movimento onde as pessoas buscavam a Deus, mas não buscavam a palavra de Deus. Hoje eu ainda tenho comunhão com esses irmãos, com alguns deles, outros foram ao Brasil. Aliás, um deles virou pastor. O pastor, que era pastor naquele tempo, é pastor até hoje. Eu já fui mandado embora dessa congregação por causa de crer em coisas diferentes. Praticamente, sabe, me desligaram, né? Queriam me desligar da obra e me desligaram. Então foram em casa, conversaram, né? E por causa de arrebatamento secreto, por causa dessas coisas da palavra de Deus que eu não acreditava. Então se eu não tinha a mesma fé, e eu não podia falar também, né? Me proibiram de falar isso para qualquer pessoa lá de dentro. Então realmente não dava para ficar junto. Eles me dispensaram da obra. Uma vez eu saí, aí eu voltei. A outra vez eu fui dispensado. Mas antes de tudo isso acontecer, aconteceu algo que a partir dali começou a mudar muita coisa na minha vida. Eu lembro até hoje. A gente estava na hora do louvor, eu estava tocando violão e estava cantando. Sabe aquela música do Ministério Apacentar? Eu não sei o nome da música, faz tempo já, eu não canto mais. Mas a gente cantava essa música. Tem uma parte da música que canta aleluia, aleluia, se estende. Eu não sei o nome da música, mas a música era mais ou menos assim, sabe? Se o mar me submergir a sua mão, me traz à tona pra respirar. É essa daí, sabe? Me faz andar sobre as águas. Aí tem uma parte da música que fica aleluia, aleluia. Tô desafinado, é só para vocês lembrarem da música. Aí essa parte se estende. Aí a gente estava cantando e de repente um som de trombeta explodiu. Verdade mesmo, explodiu. Sabe? E começou a tocar de várias maneiras. E quando eu escutei aquilo, eu parei de cantar e fiquei só tocando. Aí a mulher do Albert até olhou pra mim e eu fiquei olhando pra ela assustado. Ela não entendeu, mas ela não parou de cantar. E todo mundo lá na frente, o pastor orando e pessoas falando em língua e a trombeta tocando. Eu fiquei bobo. Aí eu falei, Albert, eu falei, será que o Albert está fazendo isso no teclado? Não é possível. E eu olhei para ele e ele estava com a mão assim, ó, sabe? Adorando a Deus. Aí eu falei, Albert. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, você tá ouvindo? Ele, o quê? Aí parou de tocar a trombeta. Aí eu falei, meu Deus, será que tá passando um caminhão lá fora? Sei lá, alguma coisa assim? Aí o som de trombeta voltou. Explodiu no meu ouvido. Gente, eu fiquei pasmado. E a trombeta voltou a tocar forte. E aí o pastor lá na frente deu um grito. Ele falou assim, escuta o som de trombeta nesse lugar. Aí eu falei, meu Deus, aí tocando, pensando, meu Deus, o pastor escutou, todo mundo tá ouvindo. Aí acabou a música, aí o culto tava no finalzinho, não vi a hora de acabar, tinha aquela bênção do final, né, tipo, sabe? Aí, quando acabou, já fui correndo, vocês ouviram o som de trombeta? Aí o pessoal, não, como não? Você ouviu o som de trombeta que tocou? Não, não ouvi. Eu falei, mas você não ouviu o pastor falando? Aí eu ouvi ele falando, mas eu não ouvi o som de trombeta não. Ele falou também que viu bola de fogo. Aí eu falei, pronto. Cheguei lá pro pastor e falei, pastor, só eu e você ouvimos o som de trombeta. Aí o pastor falou, que Luiz, o que você tá falando? Eu falei, o som de trombeta que tocou, quase agora, explodiu um som de trombeta. Aí o pastor falou, Luiz, eu não sei o que você tá falando. Eu falei, você não falou? Ele falou, não. Chamei o pessoal de louvor. Aí eu falei, ele falou ou não falou do som de trombeta? Falou, pastor, mas eu não ouvi nada.
pastor, não me lembro de ter falado nada. Aí eu falei, meu Deus, era o Senhor falando comigo, me confirmando que, para eu não ficar pensando que era coisa da cabeça, era tão importante que o Senhor fez isso, fez o pastor falar isso. Nem ele lembrava. E eu fiquei pensando, fiquei maravilhado. Fiquei pensando, meu Deus, era porque o culto foi uma bênção. Tava todo mundo lá na frente, chorando, falando em línguas, e eu tava tocando. E eu era afinado na época, né? Eu tinha voz. E falei, porque isso daí foi muito bonito, sabe? Aí Deus mandou os anjos para tocar trombeta. Pensei assim. Mas não era nada disso. Eu fui, de alguma maneira, levado a estudar a palavra de Deus a partir daquele tempo. E aí eu passei a estudar o que é trombeta na Bíblia. E trombeta na Bíblia não tem como não cair nas festas de Deus. Fala de anunciar a palavra de Deus. Desde o livro da lei, passando pelos profetas, até chegar em Apocalipse. Deus fala, toque a trombeta no Monte Sião e anuncia o pecado do meu povo. Levanta a tua voz como voz de trombeta. Lembra em Apocalipse? A primeira coisa que João ouviu, não foi nem que viu, foi que ouviu. Foi a voz de Jesus como de trombeta. João falou, eu ouvi uma voz como de trombeta falando comigo. Aí ele olhou para trás para ver quem que era. João, imagina a cena, João estava aqui, aí ele ouviu uma voz como de trombeta. Era a voz que ele entendia as palavras, mas era como som de trombeta. E falava, João, o que vês anuncia às igrejas que estão na Ásia. E a voz era como de trombeta. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Enquanto Jesus falava o nome dessas 7 igrejas, era como o som de trombeta. E trombeta ia anunciar a palavra de Deus. E João tinha a função de tudo que ele visse mostrar para 7 igrejas. E era através da voz de Cristo. Era como se Cristo estivesse dando, através de João, trombetas para a igreja. É daí que vem os 7 anjos das 7 igrejas. 7 anjos que têm 7 trombetas. Está tudo relacionado. Então Deus estava me despertando para eu estudar a palavra dele. Para eu poder ter voz como de trombeta. E o som de trombeta que eu ouvi foi nítido. Foi tão nítido como a minha voz que eu ouço agora. Depois disso eu tive outras experiências com Deus. Tive mais uma experiência que eu chorei muito. Muito mesmo. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. O vídeo já está muito longo. E se você não assistiu ainda o vídeo que eu indiquei, assista ao vídeo. Esse vídeo vai fazer muito mais sentido se você assistir o primeiro. Eu estou falando isso porque Deus está despertando um povo. Deus está interessado em levantar as suas testemunhas. Mesmo nesse mundo todo confuso, em meio à confusão, Deus vai derramar da sua chuva. Vai começar a despertar o seu povo. Para começar a buscar a Deus. Para começar a pedir a chuva serôdia no tempo certo. Para começar a se humilhar diante do Senhor. Não somente estudar a palavra da profecia. Não somente isso, mas também chorar diante do Senhor. Se humilhar diante dele. Buscar ele com sacrifício da tarde e da manhã. Como se fosse o alimento. Ninguém fica falando para você tomar café da manhã, almoçar e jantar todo dia. Você tem que fazer isso, senão fica doente. A gente tem que fazer o mesmo com a palavra de Deus. Senão a gente fica doente espiritualmente. O nosso café da manhã, o nosso almoço, a nossa janta tem que ter a palavra de Deus. Deus quer me usar, quer usar você, através de você chamar outras pessoas, e assim Deus vai montando aquele quadro profético no qual as 2 testemunhas dele vão se formando. Vai chegar uma hora que o Senhor vai estar olhando do céu e ele vai ver o retrato de Moisés e o retrato de Elias. Ele vai ver o contexto, os contextos históricos parecidos, e ele vai ver homens mansos na terra como Moisés. Homens com o mesmo espírito de Elias, que desafia os falsos profetas. Elias não desafiava os falsos profetas. Teve medo da meretriz, mas desafiou os falsos profetas. E Deus vai começar a ver isso. E ele vai começar a derramar a sua chuva, a mandar chuva copiosa. Amém, irmãos? É esse o meu desejo. É isso que eu quero para a igreja de Deus. Todo mundo buscando o Senhor. Não precisa ser num templo, sabe? Tem pessoas que acham que tem que buscar Deus no templo, no salão, tem que estar ali, obedecendo o sistema. Tem pessoas que acham que isso é buscar Deus. Tem pessoas que acham que buscar Deus é sair do sistema, é estar fora do templo. Todo mundo que está no templo está perdido por causa do sistema evangélico, então o sistema agora é outro sistema, é fora do templo. Tem pessoas que acham que é assim que busca Deus. Mas quem busca Deus adora Ele em espírito e em verdade, seja no templo, seja fora do templo. Deus
Ele vai trabalhar com cada um conforme a necessidade. Deus vai te dar um tempo para você ficar fora do templo, para você pensar, para você refletir. Se você consegue, Deus vai te dar esse tempo. Nem todo mundo vai conseguir estar congregando, sabe? Muitas pessoas estão desanimadas com as igrejas, com o sistema. E a tendência é piorar, não é melhorar. Já é comprovado por fatos que dentro das igrejas não se aprende muito sobre as profundidades de Cristo. Não se aprende muito sobre as festas, não se aprende muito sobre as 2 casas de Israel. Não tem esse tipo de ensino nas igrejas. Lá tem pessoas buscando o Senhor. Mas Deus quer que a gente tenha esse tipo de entendimento. Ele quer que a gente conheça as obras dele. Então ele vai derramar isso em todos os lugares. Pessoas fora do templo vão ter mais conhecimento. Escuta o que eu estou falando. Pessoas que estão fora do templo, que estão convertidas há poucos anos, vão ter muito mais sabedoria do que pastor que está há 30 anos na obra. Isso não é para se engrandecer. É porque a pessoa se perdeu, a pessoa se fechou para a palavra de Deus, ficou com livro, ficou com revestinha, não quis crescer no conhecimento do Senhor. Por isso Deus derrama sobre pessoas que estão fora. Por outro lado, pessoas que estão fora do templo, do sistema, acharam que agora encontraram a verdade. Já não concorda com congregação, não concorda com o templo, não concorda com o pastor, não concorda com nada, acha que Deus não está lá no meio. Não é assim. Deus quer que a gente tenha uma mente calibrada, equilibrada. Deus quer que a gente busque a Ele. Deus quer que a gente esteja junto com os irmãos, sim. Seja em casa, seja em um local. É preciso de um local. Se você for estudar e analisar, vai precisar mesmo de um local, de um horário determinado. Vai precisar de tudo isso. O problema é que já é comprovado que o sistema antigo, do jeito que as pessoas estavam indo, o reino não avança, sabe? As pessoas não estão aprendendo muito sobre Cristo. Eu preciso de outros irmãos. Se eu não tiver com outros irmãos, coitado de mim. Eu aprendi muito mais fora da igreja do que dentro, sobre a palavra, sobre o tempo profético. Mas a própria palavra me diz que eu tenho que estar com os irmãos. Eu tenho que ter um lugar, eu tenho que ter pessoas. Ninguém pode ficar sozinho. Por que você vai buscar o Senhor sozinho? Por que você vai fazer tudo sozinho? Eu quero estar com irmãos que pensam assim como eu, que têm esse desejo que eu tenho. Eu sei que eu não vou poder congregar com todo tipo de igreja. Não vai dar certo. Mas eu tenho que, de alguma maneira, nem que se for pela palavra de Deus, despertar isso nas pessoas. E eu sei que Deus vai fazer isso. Deus já está fazendo isso. Amém, irmãos? É esse o meu desejo, é isso que eu tinha para falar. Eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo, eu queria que vocês dessem joinha no vídeo, se inscrevessem no canal. De alguma maneira, sabe, ajudar. Deus abençoe a sua vida. Que Ele te dê discernimento, sabedoria na palavra e comunhão com o Espírito do Senhor. Intimidade com o Senhor. Não somente estudo, não somente buscar Deus em monte, em oração, mas as duas coisas fazem parte de buscar a Deus, a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, então. Fique na paz de Cristo.